quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. A voz do profeta ainda hoje ecoa. O Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Cada um de nós é acompanhado pelo carinho com que Deus vela pelo seu povo. É esse carinho que nos congrega novamente neste culto e nos deixa alegres com a oportunidade de nos reunirmos de forma virtual e partilharmos a mesma fé. Nossos corações se unem em amor e testificam a aliança que nos é garantida por meio de Jesus Cristo, alimentada na graça da presença do Espírito Santo, que ultrapassa fronteiras e habita todos os espaços. Como é bom estarmos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se há alguém junto a você, com quem é possível trocar um afago, ou até mesmo um abraço, preservadas as medidas de proteção requeridas por este tempo de pandemia, expresse esse gesto com amor e comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 18. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele existia, e por serem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele é quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. O culto cristão celebra o ato poderoso e amoroso de Deus em Cristo Jesus e nos põe em comunhão com Ele. Jesus Cristo é o centro do verdadeiro culto e é quem, através do Espírito Santo, o torna possível. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. É isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se formos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida com Deus, é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus.
devem se considerar vivos para Deus. O próprio Paulo continua o texto com uma exortação. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Somos chamados a nos colocar diante de Deus em confissão, buscando nele o poder de renovação e reconstrução para cada um de nós. Façamos do canto a nossa oração. O amor gracioso do nosso Deus sempre acolhe a nossa confissão sincera e, por sua graça e misericórdia, podemos recomeçar nossa vida, perdoados e perdoadas, pois assim nos diz a sua palavra na primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amparados nesta palavra, podemos crer que nossos pecados foram perdoados em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e cantar louvores a Deus com os corações agradecidos. Amém. Trazei a Ele um canto de júbilo.
verdes faz florir, os vales exultantes de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e o ano de fartura coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita, por quem também morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e mais em vossas vidas dai graças ao Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai do chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Após a leitura do Evangelho, vamos desenvolver nossa mensagem desta noite com o tema: o medo humano é opressão, o temor a Deus é segurança. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus se inicia com a escolha dos apóstolos feita por Jesus. No Evangelho de domingo passado, foi lido até o versículo 8, onde temos Jesus, após o chamado, conferindo aos seus seguidores os primeiros passos para a missão, dando a eles autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar enfermidades. Observa-se que o poder primeiro conferido é para devolver a dignidade, no caso de endemoniados, e soerguer os abatidos. Um poder não no sentido de obter sucesso e honraria, mas para assistir e curar. O que vai deixando claro que os valores apresentados por Jesus eram bem diferentes dos vigentes à época. Já de início, Jesus também lhes adverte que eles seriam enviados como ovelhas entre lobos, indicando que eles não ficariam isentos
das perseguições e sofrimentos que ao próprio Cristo estavam reservadas. Eles devem estar conscientes da missão e de suas exigências, e para isso será preciso lançar fora o medo. Por 3 vezes no diálogo aparece a expressão não tenham medo. Buscando exemplo nas relações aluno-professor, empregado-patrão, Jesus aponta que reconhece o anseio deles em buscar ser como o mestre, e quanto a isso, deixa claro sua soberania e também seu desprendimento no cuidado para com eles, elementos essenciais para encorajá-los na missão. Jesus se propõe, assim, a fortalecer os discípulos que passam por situações de perseguição, cuja reação natural é o medo. De capa a capa da Bíblia, as palavras não tenha medo estão presentes, são proferidas por Deus e servem de motivação para o enfrentamento de situações desafiadoras e também de acolhimento nos momentos decisivos para a história humana. A Abraão, Deus diz para não ter medo quando o chama para sair de sua terra e dirigir-se a um país desconhecido. Aos profetas é sempre dado o alento: não temas, eu estou contigo. A paz foi trazida ao coração da jovem virgem assustada pela notícia de que abrigava em seu ventre um filho, com as palavras: não tenha medo, Maria, Deus está com você. E a José também foi dito: não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. Mais tarde, diante de um grupo de pescadores assustados frente à tempestade, Jesus se manifesta com as palavras: não tenham medo, sou eu. Não tenham medo. São palavras que têm seu significado aprofundado e plenamente assimilado com a ressurreição de Cristo. Afinal, é do Cristo ressurreto que são ouvidas as palavras: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus, então, ao enviar os discípulos que elegeu, assegura-lhes a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que superem o medo e a angústia que resultam da perseguição. Os 3 convites à superação do medo feito por Jesus se estabelecem em 3 contextos específicos vivenciados pelos destinatários do Evangelho de Mateus à sua época. Primeiramente, Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação aberta da boa notícia de libertação, mesmo que ela incomode a ordem injusta sobre a qual o mundo se constrói. A seguir, Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física. O confronto com o poder constituído poderia trazer como resultado o martírio. Mas o que é decisivo para o discípulo não é que os perseguidores o possam eliminar fisicamente. O que é decisivo para o discípulo é a decisão de abrir ou não mão do seu engajamento no serviço ao reino por ficar aprisionado em seus medos mesquinhos. Como cristãos, sabemos que a vida definitiva é um dom que Deus oferece àqueles e àquelas que acolheram a sua proposta e que aceitaram pôr a própria vida ao serviço do reino. Quem procura percorrer com fidelidade o caminho de Jesus não precisa, portanto, de viver angustiado pelo medo da morte. Por último, Jesus convida os discípulos a descobrirem a confiança absoluta em Deus. É aí que entram as figuras dos pássaros que Deus cuida e dos cabelos que conta. O cuidado com os pássaros nos revela a tocante ternura e preocupação de Deus por todas as criaturas,
mesmo as mais insignificantes e indefesas. No poder de contar os cabelos de nossas cabeças, vem a revelação da forma particular, única e até mesmo profunda como Deus conhece cada pessoa com a sua especificidade, os seus problemas, as suas dificuldades. Deus é aqui apresentado como um pai cheio de amor e de ternura, sempre preocupado em cuidar dos seus filhos, em entendê-los e em protegê-los. Ora, depois de terem descoberto este rosto amoroso de Deus, os discípulos têm alguma razão para ter medo? E nós, deixando o Espírito desabrochar em nosso coração toda essa compreensão, haveremos de ter razão para deixar o medo se instalar em nós? A certeza de ser filho, filha de Deus é sem dúvida algo que alimenta nossa capacidade em nos empenhar sem medo, sem prevenções, sem preconceitos, sem condição alguma na missão para fazer o reino de justiça e paz se manifestar. Nada, nem as dificuldades, nem as perseguições conseguem paralisar quem confia na gratuidade, no cuidado e no amor de Deus. É a atitude diante do desafio de manter-se coerente com a proposta de Jesus que condicionará o destino último de quem se diz ser seu seguidor, sua seguidora. Temos assim, queridos irmãos e irmãs, que nossa busca de fidelidade ao projeto de Deus em Jesus Cristo não deve ser pelo medo humano, e sim pelo temor de Deus. Mas há diferença entre o medo humano e o temor de Deus? Olhando a nossa realidade, vemos um mundo dominado pelo medo humano que faz com que construamos relações baseadas na desconfiança. O outro constitui sempre uma ameaça para mim. Os muros das nossas casas são cada vez mais altos, câmeras de segurança são espalhadas nas ruas, nos lugares públicos e privados. Nos tornamos a cada dia prisioneiros dentro dos nossos próprios lares. Haja vista esta situação real que nos é imposta atualmente frente a este tempo de pandemia. Claro que o medo se manifesta em nós neste momento. Afinal, o medo é o instinto natural de defesa contra absolutamente tudo que nos arranca o que temos de mais precioso, a vida. Ele se manifesta diante do perigo mais temido por todo ser vivente, a morte. Mas o medo se manifesta também diante dos perigos aparentemente pequenos que ameaçam a nossa tranquilidade, a nossa saúde física, nosso mundo afetivo, a nossa vida financeira, familiar, profissional, que nos deixa à mercê de um sentimento de abandono que só encontra sentido quando vencido no temor de Deus. Mas, para isso acontecer, é importante ter em mente e no coração que o sentido do temor de Deus é completamente diferente da experiência humana frente ao medo. O medo humano nasce da obscuridade, do desconhecido, do não revelado. O temor de Deus nasce do conhecimento do próprio Deus, de sua revelação, que tem sua principal manifestação na pessoa de Jesus Cristo. Temer a Deus é maravilhar-se diante dele e louvá-lo com gratidão e amor. Quem teme a Deus sente em si a segurança que tem uma criança nos braços de sua mãe,
como é o sentimento revelado pelo salmista no Salmo 131. Quem teme a Deus está tranquilo também em meio às tempestades, porque Deus, como Jesus nos revelou, é o Pai cheio de misericórdia e de bondade. Quem o ama não tem receio. O perfeito amor lança fora o medo, escreve o apóstolo João. Só o amor lança fora o medo, porque o medo, assim como humanamente o experimentamos, pressupõe o castigo. E Deus não é castigo, Deus é amor. No temor a Deus, com Ele estabelecemos uma relação de amor, onde desfrutamos uma segurança inabalável que transmuta em graça e resulta numa forma de profissão de fé que sustenta nossa caminhada pela vida. Vivemos, meus irmãos e irmãs, um tempo de angústia e ansiedade em que muitos estão paralisados pelo medo. Muitos estão usando de sua posição de poder para impor ainda mais o medo, com medidas administrativas e econômicas arbitrárias que aumentam o fardo de quem já se encontra cansado e sobrecarregado. E muitos ainda tiram proveito da situação que o medo impõe para aumentar lucros, sobretaxando mercadorias e participando de negociações escusas com desvio do dinheiro público nas licitações de caráter emergencial amparadas pela pandemia. Por sua vez, é neste mesmo mundo impregnado de medo que vozes têm se levantado para trazer a descoberto racismos velados, crimes desonestos, vales de corrupção em nações carentes de governo sério, comprometido com ações justas e promotoras de vida. Será difícil identificar para quem ressoam as palavras de Jesus? Não tenham medo. Que nosso temor a Deus seja o imperativo que nos coloca na direção dos caminhos onde os medos humanos se instalam e nos dê força e coragem para sermos portadores e portadoras da expressão: não tenham medo. Para tanto, Deus nos ajude. Amém. Intercessão. Pela graça, somos acolhidos por Deus em seu amor e misericórdia. Podemos, então, nos achegar a Ele e agradecer seu cuidado em nossa vida, as bênçãos derramadas, e também entregar aos seus cuidados as pessoas que sofrem pela sua saúde debilitada e pedir força para quem se sente fraco. Vamos colocar em nossas orações nossa família, a igreja, os amigos e o mundo, sabedores que somos de que a mão de Deus está estendida em nossa direção sempre. Abriguemos esses pedidos em nosso coração, acompanhando o Salmo 142 cantado.
A fé em Deus não tira os nossos sofrimentos e dificuldades, como querem tantos hoje afirmar, mas nos dá as forças necessárias para vencê-los. Deus não é um analgésico para as dores e dificuldades da vida, mas uma presença amorosa que anima, fortalece e estimula, pois, como disse Paulo, aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Sigamos, queridos irmãos e irmãs, amparados e fortalecidos com a bênção do Deus amoroso, de quem ouvimos a palavra e recebemos o chamado. É Ele que nos envia para o mundo, para a sociedade onde devemos ser testemunhas do seu amor na prática da justiça e do bem comum.